Bem-vindos, exploradores de mitos e lendas! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas águas doces do folclore brasileiro para desvendar os segredos do enigmático corpo seco. Esta figura lendária, muitas vezes vinculada a locais como rios e lagos, tece uma teia de mistérios que desafia a compreensão humana. O corpo seco é mais do que uma simples lenda. É uma entidade que emerge das águas para povoar as histórias de comunidades ao redor do Brasil. Imagine uma figura que, à primeira vista, parece comum, mas que, ao se aproximar da água, sofre uma metamorfose assombrosa, transformando-se em uma entidade ressequida, cheia de segredos e poderes sobrenaturais. Ao longo deste vídeo, vamos nos aprofundar nesse mito fascinante, explorando sua conexão com a água doce, sua transformação intrigante e os lugares onde sua presença é mais marcante. Prepare-se para mergulhar nas águas profundas da mitologia brasileira e desvendar os mistérios que cercam o enigmático corpo seco. Essa figura sobrenatural, cuja presença está intrinsecamente ligada aos locais próximos a rios e lagos, tece uma trama única que transcende as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. As origens da lenda do corpo seco são tão obscuras quanto a própria figura que a protagoniza. Entre as muitas histórias transmitidas oralmente de geração em geração, uma constante emerge: a conexão direta com águas doces e os perigos que podem residir nelas. Alguns relatos sugerem que o corpo seco é resultado de uma maldição lançada sobre aqueles que desrespeitam as águas ou que, de alguma forma, transgrediram as leis da natureza. Outras versões apontam para eventos trágicos, como afogamentos ou mortes relacionadas à água, como a gênese do corpo seco. Nessas narrativas, a entidade se ergue das profundezas, assumindo uma forma ressequida como um lembrete sombrio dos perigos que podem espreitar nas águas calmas. A lenda do corpo seco, além de sua dimensão sobrenatural, carrega consigo nuances culturais e sociais. É como se, por meio dessa narrativa, as comunidades buscassem alertar e educar sobre os perigos inerentes às águas, incentivando o respeito pela natureza e suas forças misteriosas. Essa figura enigmática não é apenas um resquício morto à deriva nas águas, ela é dotada de poderes que vão além da imaginação, exercendo influência sobre os incautos e até mesmo sobre os eventos climáticos e a natureza ao seu redor. Um dos poderes mais marcantes atribuídos ao corpo seco é sua capacidade de atrair os desprevenidos. Como uma sereia das lendas europeias, ele utiliza sua aura mística para chamar a atenção daqueles que ousam se aventurar próximos a rios e lagos. A lenda sugere que, ao atrair as vítimas, o corpo seco busca enganar, levando-as a situações perigosas e, por vezes, à própria morte. Essa capacidade de sedução e manipulação é central na construção do mito. Além disso, acredita-se que o corpo seco tem o poder de influenciar eventos climáticos e causar perturbações da natureza. Em algumas versões da lenda, sua presença está associada a tempestades repentinas, correntezas traiçoeiras e mudanças climáticas abruptas. A figura ressequida torna-se, assim, um elemento catalisador de fenômenos naturais, impondo sua vontade sobre o ambiente ao seu redor. Esses poderes, entrelaçados com a capacidade de enganar e atrair, adicionam uma camada de mistério e temor à lenda do corpo seco. As comunidades ribeirinhas, ao transmitirem essas narrativas, alertam para a necessidade de respeitar as águas doces e de reconhecer os perigos que podem surgir quando se subestima a força da natureza. Ao mergulharmos nas águas narrativas do folclore brasileiro, descobrimos que a lenda do corpo seco não é estática, ela é fluida, assim como os rios e lagos que moldam nosso vasto território. Em diferentes regiões do Brasil, a figura do corpo seco assume características únicas, tecendo uma tapeçaria rica de variações e colorações locais. No norte do país, às margens da Amazônia, a lenda ganha contornos peculiares. Aqui, o corpo seco muitas vezes é associado a espíritos da floresta, entidades que guardam os segredos das águas doces. Sua figura ressequida não apenas atrai incautos para as margens, mas também é vista como uma guardiã dos mistérios naturais, agindo em sintonia com os elementos selvagens da Amazônia. Já no Nordeste, onde a aridez se mistura com a exuberância da costa, o corpo seco assume uma aura mais árida e desértica. Sua presença, muitas vezes, está relacionada à escassez de água, tornando-se uma manifestação simbólica da sede que aflige a região. Aqui,
A lenda transcende o temor do afogamento para abraçar a inquietante visão da secura extrema. No centro-oeste, nas vastas planícies do Pantanal, a figura do corpo seco pode se mesclar com outros seres míticos, como o Curupira e o Saci-Pererê. Essa fusão de mitos forma uma teia intrincada de entidades sobrenaturais que coexistem e se entrelaçam nas narrativas locais. Ao sul, nas terras dos Pampas e das Águas Límpidas, o corpo seco assume uma faceta mais contemplativa. Muitas lendas sugerem que sua presença está ligada à busca por redenção ou à expiação de culpas, conferindo à entidade uma dualidade entre a punição e a busca por paz espiritual. Ao explorarmos a figura intrigante do corpo seco, percebemos que sua presença transcende o mero espectro do sobrenatural. Nesse mergulho nas águas profundas do folclore brasileiro, desvendamos como a lenda do corpo seco reflete aspectos culturais e sociais intrínsecos às comunidades que a perpetuam. A figura do corpo seco não é apenas um elemento de susto, é um reflexo de preocupações e medos que ecoam através das gerações. Em muitas regiões, essa lenda está entrelaçada com a relação complexa que as comunidades mantêm com as águas doces. A água, fonte de vida e, ao mesmo tempo, de desafios, molda a narrativa do corpo seco de maneiras que revelam a dependência vital das comunidades desses recursos naturais. Em regiões mais áridas, como o Nordeste, o corpo seco torna-se um símbolo da luta contra a seca, personificando a angústia e a busca desesperada por água em um ambiente muitas vezes hostil. Essa representação não apenas assusta, mas também serve como um lembrete vívido da vulnerabilidade das comunidades diante dos caprichos climáticos. Na rica tradição oral brasileira, as lendas folclóricas desempenham um papel crucial na transmissão de valores e tradições. O corpo seco, com sua história assombrosa, ensina sobre os perigos de desrespeitar a natureza, de subestimar as águas que sustentam a vida. Essa lição, transmitida de geração em geração, contribui para a formação de uma consciência coletiva sobre a importância da preservação ambiental. A figura do corpo seco, portanto, transcende a esfera do mito isolado, ela se torna um espelho que reflete as ansiedades, as esperanças e os valores enraizados nas comunidades que a abraçam. Ao reconhecer essa profundidade cultural, somos levados a apreciar não apenas o susto momentâneo, mas a riqueza de significados e reflexões que as narrativas folclóricas proporcionam. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.